Destacamos essa necessidade de nós nos fortalecer. E o versículo-chave para essa mensagem é o 10, do capítulo 6. Vamos sempre mencionar o capítulo 6, o versículo 10, que já de antemão nós vamos ler o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. De novo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então essa é uma mensagem necessária que nós como igreja precisamos sempre estar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Tendo em vista que o apóstolo nessa carta, ele vai desenhar, ele vai esboçar a doutrina da igreja e vai falar da sua origem, vai falar dos seus propósitos, vai falar exatamente dessa vida com Deus. Nós somos chamados para vivermos em santidade. Depois ele vai falar da missão da igreja, ele vai falar também dessa batalha que a igreja enfrenta aqui na terra. Glória a Deus. E quando ele fala no versículo 10 de Efésios, capítulo 6, no demais, é porque ele vem de uma sequência de assuntos. Ele vem desde o capítulo 5 tratando que, a meu ver, parece que tem até uma certa ideologia, de pensamento, que eles dizem assim, que nós temos que dividir para dominar. Não sei se você já ouviu essa expressão, dividindo para dominar. Repare, o texto vai falar, Paulo vai dar doutrinas, assim, deveres das relações humanas. Primeiro no capítulo 5, ele vai falar do marido e da mulher. Glória a Deus. Parece que no contexto mundano há uma rivalidade, Principalmente se o marido uma mulher, aí fica naquela, como se fosse assim um cabo de guerra. Um puxa para um lado, a mulher puxa para o outro. Mas o apóstolo vai desenhar que não há superioridade entre os dois. Eles estão trabalhando em conjunto. Esse aqui eu preguei numa mensagem que o Mário Igor lembra esse dia. Se não lembrar também, eu vou dizer, viu? Lembra? Qual foi o dia? Eu estou perguntando qual foi o dia. Deixa eu falar, Mário Igor? Depois você vai se lembrar. Mas depois, no capítulo 6, Paulo trata do homem e da mulher, os deveres de cada um. Ele vai dizer que ali não é um palco de guerra, ali eles são como que coadjuvantes, eles estão participando do mesmo time. Um não joga contra o outro, eles são parceiros de uma mesma equipe, que até o irmão usou um termo aqui, de uma empresa chamada Edivaldo e Leia. É uma empresa aqui, viu? Se ela puxa para um lado e briga, e o outro puxa, não pode. Cada um tem os seus deveres. Estamos aqui trabalhando juntos. Cada um tem as suas missões. Depois ele parte para, e veja que a questão da guerra, As pessoas pensam que a guerra é no lar, entre o homem e a mulher. Uma guerra também pode existir, Esté e Júnior Paiva. No capítulo 6, versículo 1, ele vai falar sobre a convivência entre pais e filhos. Como é que deve ser? Vocês podem ler, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí no versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem. Você quer ir bem? Os filhos que aqui estão, você quer ir bem? Você quer ir bem? Viva e viver muito tempo sobre a terra. Faça esses princípios que estão inseridos no capítulo 6 de Efésios, versículo 1 e 2. Depois ele vai falar para o pai, isto é, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina
e admoestação do Senhor. Depois, irmão Miqueias, ele vai falar dos servos e patrões. Como é que eles têm que se conviver? Hein? Ele diz para o versículo 6, 5: vós servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como, meu amado irmão, como a Cristo, não servindo de vista à vista. Eu vou fazer aqui esse negócio aqui só para me ganhar aqui um prestígio para o patrão. Aí você não está agradando ao Senhor dos Senhores. Não servindo só como que para aparentemente, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Pegaram aí o texto? É bem explicativo. Depois ele fala dos deveres dos senhores. Ele diz assim no versículo de número 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, depois que Paulo toca nesses pontos relacionados à família, pais e filhos, patrão, porque existe hoje como eu falei, uma ideia de jogar patrões ou empregados contra patrões, jogar os filhos contra os seus pais, e jogar os homens, o machismo, contra as mulheres. As mulheres querem se tornar independentes, é o chamado feminismo. Nenhum dos dois estão certos, são só ideologias humanas. Deus chama pessoas para serem parceiras, para se ajudarem mutuamente. Glória a Deus. Mas no versículo 10 ele diz: no demais, irmãos meus, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, tomando essa mensagem, nós vamos precisar entender muito ainda sobre essa questão do fortalecimento espiritual da igreja. Por que existe muita fragilidade hoje, hein? Por que ainda existe muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Tendo que o Senhor disse: irmãos, a guerra tem que se fortalecer, irmão. A luta, você tem que se fortalecer, irmã. Glória a Deus. Se você alimentar, como é que diz um provérbio, que diz assim, irmão Wellington: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, quão pequenas serão as tuas forças. Se no dia do aperto, no dia do acocho, você eu não vou chegar lá não, eu não vou conseguir não, aí você se mostrou fraco. Mas eu quero dizer, baseado no livro do profeta Joel, que ele diz assim: olha, você não é forte em você mesmo não, viu? Ele diz assim: mas diga ao fraco que Deus é forte. Diga para as suas limitações, as suas fraquezas, que há um Deus no céu, que Ele é poderoso, que Ele tem um poder para nos fortalecer no nosso interior. Glória a Deus. E eu lembro-me que eu preguei 2 doutrinas sobre oração. Irmão, 2 doutrinas sobre oração? Pois é. Ainda tem que pregar mais, porque quando é que a gente vai começar a orar mais ainda, né? Que orar é um exercício. A gente aprendeu aqui na terça-feira, orar juntos, né? Com a mulher, esposo, tal. Foi muito bom. O irmão Johnny e a Priscila. Mas o capítulo 3 de Efésios, revisando aqui o versículo 16, 17, ele vai mostrar a oração que Paulo fala sobre a igreja se fortalecer no Senhor. O versículo diz: segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que nós sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Está falando de um fortalecimento. Está dizendo: olha,
É bem verdade que nós temos que orar mesmo para a gente se fortalecer, porque tem hora que a gente está só um caldozinho de bila, né? Só uma misericórdia. A gente vai para a igreja aos trancos e barrancos. Mas eu quero dizer que se você vir aqui fraco, aos trancos e barrancos, você vai receber de Deus nessa noite o fortalecimento espiritual pela sua palavra, pela presença do Espírito Santo. E você vai dizer assim: valeu a pena estar aqui nessa noite, porque eu cheguei aqui cansado e abatido, e o Senhor disse: vinde a mim, porque eu vou te fortalecer, eu vou fortalecer o teu interior, eu vou fortalecer a tua alma, e você vai se preparar, glória a Deus, para a batalha, as dificuldades, as lutas. Certa vez Jesus estava orando também. A oração de Jesus foi tremenda, foi a noite toda. Era as vésperas da sua crucificação. Quem não lembra dessa passagem? Quando ele chamou, eram quantos discípulos? 12. Ele chamou quantos para orar? Faça a porcentagem aí. De 12, só 3. São pouca gente que ora, né? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Façamos igual Samuel. Senhor, perdoa, para que nós não vamos deixar, não venhamos a pecar deixando de orar por nós mesmos, pelas nossas famílias, orar pela igreja, orar pelas nossas autoridades, orar pela fortaleza espiritual de cada um dos nossos irmãos. Amém? Então Jesus citou uma frase, uma expressão, Mateus 26, é bem conhecida de vocês, não sei se vocês tentam lembrar, é aquela 41 de Mateus, eu até anotei. Ele diz assim: primeiramente, vigiai e orai. É o hino da irmã antiga, né? Para não entrardes em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, a carne é fraca, irmãos. A carne é fraca. Os discípulos achavam que poderiam enfrentar aquela luta, irmãos, tudinho, a exceção de João, né? Que foi o mais próximo, mas a Bíblia diz que eles fugiram, cada um para o seu lugar. Então Jesus estava preparando os discípulos para aquele momento de luta. Jesus ia ser preso. Ele diz: orai, vigiai e orai, para não cair em tentação. Meus amados irmãos, nesse enfrentamento que nós temos contra a batalha, contra as guerras que nós travamos dia após dia, nós temos batalhas que se travam na mente. Muitas vezes a gente pensa que o nosso inimigo, como eu falei, alguém pode dizer assim: esta mulher é a minha cruz. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Cruz é símbolo de maldição. Nunca diga isso. Esse menino aqui é uma cruz. Meu Deus do céu, não faça isso não, pelo amor de Deus. Se você fez isso, corrija-se, peça a Jesus perdão. Glória a Deus. A cruz não é a pessoa, a batalha não é contra alguém, não é contra... Claro que tem pessoas que a gente tem que suportar mesmo. Como é que a Bíblia diz, irmãos? Suportai a fraqueza dos fracos. A gente tem que amar em dobro os fracos. Glória a Deus. Porque tem uns fracos na fé, né? Você sabe disso, os débeis. Eles não têm firmeza. E a gente tem que estar orando por esses fracos na fé, para que eles possam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Mas qual é o propósito de eu me fortalecer espiritualmente? Qual é o propósito de eu me fortalecer na força do poder de Deus? Para que eu preciso estar fortificado, irmão? Eu vou tentar responder baseado no texto que o irmão Wellington leu, capítulo 6, versículo de número 11 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Primeiramente eu quero responder para vocês que o propósito pela qual nós precisamos se fortalecer na força do Senhor, no poder de Deus, é exatamente isso. Primeiramente, baseado no versículo 11, para que nós possamos estar firme. Glória a Deus. Você e eu precisamos estar firme. A irmã cantou até hoje, né? Irmão, deu certo. Seu Zeuzinho aí deu certo aí com a pregação, viu? Firme no Senhor. Não foi combinado não, não foi? Foi combinado não. Amém. Ainda bem que não, né? Mas aí está escrito: sede firme
diante das propostas do nosso inimigo. Irmãos, o inimigo tem proposta para nós? Ora, se não tem. Lá no Velho Testamento ele ofereceu 4 propostas para Moisés e Israel. É até uma mensagem, né? Eu li esse texto de um pastor muito abençoado que hoje flertou com umas ideias heréticas, mas ele esboçou baseado naquela conversa entre Moisés e Faraó, sendo Moisés representando Deus e Faraó representando o inimigo, o diabo. Ele faz 4 propostas. Primeira proposta, ele diz: adore a Deus dentro do Egito. Não podemos servir a Deus no meio do Egito, tinha que sair. Segundo, ele oferece a proposta para sair não muito longe, porque qualquer coisinha voltava tudo de novo, negativo. Terceira proposta, ele ofereceu exatamente, ele queria que as crianças ficassem com eles. Já pensou? É claro que tem rara tem exceções, né? Mas o pai e a mãe vai para a igreja e o menino fica em casa. E aí? E hoje, como é que está a situação? No clique, o menino vê tudo. A menina vê tudo. Tem que vigiar, viu? Tem que vigiar. Então o faraó queria tomar as crianças como reféns, deixar os pais ir para o culto. Vai para o culto, vai adorar. Sai do Egito. Mas eles queriam manter cativa os filhos dos israelitas. Moisés não aceitou essa proposta. E a quarta proposta é o seguinte: vai todo mundo para o Egito, vai o marido, vai a mulher, vai os filhos, mas deixa aqui as ovelhas, deixa aqui os bens. Você sabe qual é a aplicação dessa mensagem, né? Você vai com a igreja, você leva os filhos, você adora, mas você não consagra através da devolução, da entrega, da sua oferta, do seu dízimo, daquilo que você tem na casa de Deus. O faraó queria tirar isso, e o Moisés disse: não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Glória a Deus. Nós vamos, é todo mundo, vai a mulher, vai os meninos, e vai as crianças, e vai os adolescentes, e vai os jovens, vai os anciãos, e vai todos os animais, todos os bens. Vamos embora. Não podemos titubear, temos que permanecer firmes diante das propostas do adversário. Escute aí o texto bíblico, versículo 11. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. Bem, esse é um propósito número 1, pela qual preciso estar fortalecido no Senhor. Crentes fortalecidos, eles não, segundo lugar, eles enfrentam a guerra. Eles enfrentam, glória a Deus, a guerra, mas eles estão fortalecidos para a luta, porque nós temos uma luta que não é carnal, mas uma luta, qual é o caráter da nossa luta? Ela é o quê? Espiritual. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos, porque se a gente estiver fraco, se estiver assim meio capenga, como diz o titubeando entre dois pensamentos, fraquejando, não sabia se o Senhor era Deus, se Baal era Deus, não sabia se ia para a igreja, se estava meio dividido. O Senhor disse assim: olha, glória a Deus, nós temos uma guerra, nós temos que lutar, não é contra carne e sangue não, minha gente, mas sim uma batalha espiritual, é contra principado, é contra potestade, é contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Irmãos, é uma batalha, irmãos. Nessa batalha, eu e você precisamos estar fortalecidos. Glória a Deus. Por que a gente observa hoje? Há muitos que desistiram. Falando da questão do dia do soldado aqui, irmão Magno, há soldados que desertaram. O que é desertar na guerra? Se entregou. Ele deixou de lutar. Ele passou para o lado do exército do adversário.
Meu Deus do céu, eles foram feridos na guerra, eles foram feridos na batalha. O número de pessoas que desistiram, nós temos hoje uma lição no próximo domingo, o número de pessoas desigrejadas, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas. Tem gente que não quer, irmão, frustração, decepção, isso faz parte da nossa convivência. Você nunca vai se decepcionar, não vai se frustrar, é com Jesus, meu amado. Você não vai se decepcionar, é com Jesus. Mas os homens são falhos, os homens são fracos, glória a Deus. Por isso que nós não podemos olhar, nós temos que olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador, glória a Deus. É claro que a gente quer os referenciais humanos, mas os referenciais, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Porque quando eu estou fraco, eu me ajoelho e eu recebo de Deus a fortaleza espiritual. Glória a Deus. Paulo diz: pelo que sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas fraquezas, porque quando em mim reside a fraqueza, aí o Espírito Santo começa a completar, a fortalecer as áreas frágeis da minha vida. Glória a Deus. E como eu falei, né? Cada um de nós tem uma fragilidadezinha, viu, irmão? E pastor, tem. Interessante. Eu quero concluir assim essa questão do propósito, dizer que estar fortalecido, você tem que estar fortalecido para se manter firme, porque você está numa guerra espiritual. Mas em terceiro lugar, baseado no versículo de número 13, você pode até ler comigo, 6:13, que diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, o fortalecimento espiritual, ele é altamente necessário, sabe para quê? Porque se você estiver fortalecido, você não vai fazer concessões, você não vai ceder diante dos ataques. Aqui nós estamos, é interessante que a área de domínio, como eu tenho falado dessas doutrinas, é a mente, é o controle da mente. Então nós somos assediados, nós somos tentados. Veja que lá no deserto da Judéia, no momento mais crítico, o inimigo apresentou a fragilidade humana de Cristo. O que Cristo passou 40 dias numa jornada de jejum? Ele faz uma proposta, ele diz: transforme pedras em pães. Era uma proposta. Ele ofereceu outras propostas. Olha, Jesus, eu tenho uma glória tremenda aí, tudo isso eu te dou, se tu vier me prostrar. Jesus rejeita, não faz concessão, não cede. E a Bíblia diz lá em Tiago: resistir ao maligno na fé e ele fugirá de vós. Amém? Então esse é um propósito importantíssimo nessa carta, irmãos. Nós não podemos. E aí vocês vão ver que tem meios de Deus fortalecer a igreja. Quais são os meios pelas quais Deus pode fortalecer a minha vida, a sua vida e a vida de cada um de nós? Quais são esses meios? Vocês sabem? Irmãos, tem uma lista aqui, viu? Você já sabe até de cor. Não sabe não? Quais são eles, os meios? Ele diz no versículo de número 14, capítulo 6 de Efésios, nós estamos falando sobre o fortalecimento espiritual da igreja. Nós temos 3 propósitos pela qual nós precisamos estar fortalecidos. E agora nós queremos mostrar os meios pela qual a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela se fortalece. Irmãos, não tem outra coisa a não ser, Paulo vai fazer uma analogia, né? Vocês conhecem essa pregação, alguma vez já ouviu? É verdade, irmão Mário Igor? Glória a Deus. Como é que diz o versículo 14? Estai, pois, firmes, tendo cingido, primeira parte, primeiro meio pela qual você vai se fortalecer. Você tem que cingir-se com os seus lombos, com a verdade. Essa parte do cingir é como se fosse essa. Ele tinha
ele tinha um cinto, né? Nesse cinto ele segurava a couraça, e ele era um local para colocar no lado direito a espada. Então o cinto, ele servia para, no caso, facilitar, né, as demais, ajudar as demais. Mas ele cita uma palavra que eu achei muito interessante, que é o que mesmo? Cingindo-se com a verdade. Irmãos, é a verdade de Deus. Quem é a verdade? Na verdade, esse texto, a gente pode dizer assim: irmão, nós temos que se revestir das armaduras de Deus. O primeiro item, que é um meio pela qual você se fortalece, é o cinto da verdade, cingido com a verdade. Mas quem é a verdade? É próprio Jesus, irmão Mário. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então estar cingido com a verdade é você estar, como diz lá em Romanos, revestido do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado com a carne e suas concupiscências. O primeiro meio pela qual você se fortalece é cingindo-se com a verdade de Deus. Glória a Deus. Revestido de Cristo, é você fortalecendo a sua mente na verdade. A Bíblia diz em 8 de João 32: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. Se você conhecer a Cristo, a verdade te libertará. Então, irmãos, existe muita fraudulência, existe muita mentira, existe muito engano, existe muitas doutrinas. Olha, preste atenção, a área de ataque é a mente. Se você estiver cingido com a verdade de Deus, estiver revestido de Cristo, glória a Deus, certamente na hora que o engano aparecer, você vai estar com a verdade de Deus preparado em você. E é exatamente isso que Paulo faz na oração para se fortalecer. No versículo, capítulo 3 de Efésios, ele diz: para que Cristo habite pela fé. É Cristo em nós, é Cristo que nos reveste com esta verdade de Deus. A própria verdade é Cristo, e nós andamos agora na verdade. Glória a Deus. Irmão, se eu ando na verdade, eu tenho que deixar aquelas mentirinhas, né? Não é verdade? Pois é, irmãos, eu até preguei sobre isso, sobre as artimanhas do adversário, que é a mentira, propagação do erro. Mas enfim, o segundo meio pela qual você pode se fortalecer está no versículo que eu li. Além da verdade, Mário Igor, ele fala das revestidos da couraça da justiça. O que eu entendo por justiça é o seguinte: o pecador, ele tem justiça própria. Ele pode até ter, mas a justiça dele não vale nada. Diz Isaías que os nossos atos de justiça são como... Já ouviram essa mensagem? Comprado aqui, trapo de imundícia, tem valor nenhum. Não vou explicar o que é essa questão, que é complicado, certo? Mas é algo descartável. Então o ser humano ele está numa bancarrota financeira tremenda. A conta dele está no vermelho, zerado total. Aí ele está precisando de um investimento celestial. Aí Jesus vem lá na cruz e diz: Teleostai, né? Está pago a sua dívida. Ele bota um crédito positivo da justiça de Deus. Você agora é justificado pela fé. Você agora recebe de Deus, irmão. Glória a Deus. Eu lembrei da mensagem de domingo, né? A justiça de Deus é imputada em você, e você agora está revestido da couraça da justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar, né, gente? Pastor, mas são vários itens aqui. Eu sei que os irmãos já conhecem, mas dessa forma como eu estou falando para vocês aqui, né? Para me enfrentar essa guerra, primeiro eu preciso de estar com Cristo, ser liberto pela verdade, andar na verdade.
aceitar a justiça de Deus, deixar que Ele venha me justificar, porque o diabo ele vai dizer assim: ei, tu já fez isso, tu já fez aquilo. Irmão, o diabo é o maior acusador dos irmãos, sabia? Alguma vez você vira assim os incrédulos acusando vocês? Acusou? Acusou? Diz bem. Aí você vai lá para Romanos 8, versículo 33, se não me falha a memória. É isso mesmo. Ele diz assim, ó, esse versículo é um cântico da vitória, irmão Mário. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Pronto. O Senhor nos revestiu com a couraça da justiça. Então nós estamos revestidos, nós estamos fortalecidos, nós temos convicção de que nós andamos na verdade, acreditamos na verdade, estamos em sintonia, foi creditada a nossa conta a justiça divina. E o terceiro passo, o terceiro meio para me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é outro meio de se fortalecer, meus amados irmãos, está no versículo 15. Ele fala, porque é o seguinte: o soldado ele tinha umas botas de couro, umas listas, era amarrado ali, na perna, porque ele tinha que caminhar. E o Paulo ele vai fazer uma ilustração tremenda. Ele diz que nós estamos agora calçados os pés no Evangelho. Isso está falando, irmãos, olha, é bem simples. A batalha, o revestimento é esse: é andar em novidade de vida, é viver no Evangelho, irmãos. Tem muita gente complicando o Evangelho hoje. As pessoas querem inovar, mas o Evangelho é simplicidade. O Evangelho não tem nada de coisas complicadas, é os homens que estão complicando. O Evangelho é simplicidade, o Evangelho é uma novidade de vida. Então, calçar os pés do Evangelho é exatamente você estar, veja bem, que não, eles estão assim, Paulo destacou, mas é como se eles andassem em conjunto, está entendendo? A verdade de Deus, tudo em conjunto com a justiça, em conjunto com andar no Evangelho da novidade de vida. E por fim, o verso 16, o outro meio, em quarto lugar, Paulo vai mostrar que todos esses meios de fortalecer, existe um outro que é extremamente importante durante a nossa guerra, a nossa trajetória aqui na terra. Você pode até ler comigo, Efésios capítulo 6, versículo de número 16, que diz assim: tomai sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno. Irmãos, aqui está a mensagem dessa forma: setas malignas. O inimigo está setando as pessoas no dia a dia, na peleja. Precisamos estar, porque às vezes a fé, as pessoas querem deturpar a fé, elas querem que você, o inimigo quer que você enfraqueça-se na fé. Mas você pode estar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, através do escudo, E como é que você se fortalece na fé, irmãos? Como? Irmãos, é uma coisa que vai puxando a outra. E aí ele vai dizer que, além da fé, você tem que proteger a sua cabeça, não no sentido, mas no sentido espiritual. Você tem que se proteger, eu sei em quem tenho crido. Ele fala até para os capacetes da salvação. Essas figuras de linguagem estão no Velho Testamento, no livro de Isaías. Mas enfim, a última parte eu achei tremendo, Ele fala também: tomai a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem que viu, Esther, Luciano, um judeu com 12 anos, ele alcançava a maioridade, viu, irmã Stephanie? Quando ei, irmão, hoje em dia, a gente mesmo, a gente fica muito viciado com esse negócio de coisa, mas o judeu se dedicava à leitura.
Quando o diabo chegou para Jesus, ei Jesus, assim, 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 está escrito, Satanás. Irmão, lá na escola mesmo, lá no trabalho mesmo, o inimigo vai se apresentar com as coisas lá estranhas. Aí você vai só rebater ele. Não é brigar com a pessoa não, porque tem pessoas hoje que estão brigando por outros motivos aí que não interessa. Vamos só orar pelo nosso país, orar pela nossa pátria. Não vamos brigar com esse pessoal não sei quem for. Nós temos que orar uns pelos outros. Mas irmãos, não tem coisa melhor. Na hora que o inimigo joga o dardo, joga a coisa dele lá, você vai dizer, mas está escrito. Irmão, fecha a boca do inimigo, irmão. Irmãos, o cristão, a palavra, irmão. Irmão, não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Ela diz, a palavra diz, jovem vós sois fortes. Por quê? Porque você é jovem? Daí, Júnior. Jovem vós sois fortes. Por quê? Hein, Esther? Por que você é forte? Hã? Quem responde para mim? Porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus. Está entendendo aí? Para coroar todas esses meios de fortalecimento, vamos ficar de pé para a gente fazer isso agora. Aquila vai louvar a Deus. Mas tem uma outra coisa que você e eu precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, irmã Leia. É algo que não é tão difícil, mas às vezes se torna difícil. Eu vi um irmão dizer que deixou de tomar aqueles remédios tarja preta, porque ele começou a ler a Bíblia e começou a dormir. Foi não? Misericórdia. Mas é um outro mecanismo, um meio, irmã Ana Paula, chama-se oração.